Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada 3 do Brasileirão aí 2025, tá? A gente vai manter aí a nossa saga, o nosso projetozinho, né? Eu já lancei aí da primeira rodada, que foi esse vídeo aqui, né? A gente teve uma assertividade muito boa. Na segunda rodada também tem uma assertividade aí muito top, tá? Então a gente vai partir agora para a rodada 3 aí desse Brasileirão e a gente vai estar analisando, né, esses jogos de sábado e domingo, né? Totalizando aí 10 jogos, e no final do vídeo eu vou estar deixando aí um bingo relacionado aí aos palpites que eu vou estar deixando para vocês nesses jogos, tá? Lembrando que como é um projetozinho novo aí, eu já peço ajuda de vocês para deixar um like no vídeo, para poder dar um engajamento para esse vídeo, né, para chegar para mais pessoas, né, e também para fortalecer, né, o trabalho que eu ofereço aqui para vocês, fechou? E vamos lá, galera, como o vídeo vai ter 10 jogos, né, para a gente analisar aí, uma análise completa, eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Então, para o vídeo não ficar muito longo, já vamos ao que interessa, né? Vamos dar uma olhada aqui. No sábado a gente tem 4 jogos. Juventude jogando em casa contra o Ceará. Aí vamos ter também o Bragantino jogando em casa contra o Botafogo, Palmeiras jogando em casa contra o Corinthians, né, um grande clássico paulista, e o Vasco jogando em casa contra o Sport. Aí no domingo a gente vai ter os outros 6 jogos, né, completando a rodada. Vamos ter aqui o Bahia jogando em casa contra o Mirassol, Grêmio jogando em casa contra o Flamengo, São Paulo jogando em casa contra o Cruzeiro, Fluminense jogando em casa contra o Santos, Fortaleza jogando em casa contra o Internacional e finalizando a rodada, Atlético Mineiro jogando em casa contra o Vitória. Vamos começar falando do primeiro jogo aqui, né? 4 horas da tarde no sábado a gente vai ter aí o Juventude jogando em casa contra o Ceará. Jogo, na minha opinião, muito interessante para o Juventude vencer, né? Juventude é uma equipe que vai dar trabalho para todas as equipes aí quando o Juventude jogar em casa, tá? Seja as equipes do topo da tabela, até mesmo equipes lá de baixo, né? Então a gente vai olhar aqui a classificação. A gente vai ver que o Ceará começou bem, né? Uma vitória e um empate aí nesse início de Brasileirão. Na estreia empatou fora de casa contra o Bragantino e no último jogo da última rodada, jogando em casa, venceu o Grêmio por 2-0. Já o Juventude iniciou vencendo o Vitória por 2-0 e na última rodada perdeu para o Botafogo fora de casa por 2-0. Os últimos 5 jogos de cada equipe a gente vai ver aqui o Juventude, uma vitória, um empate, 3 derrotas, não é a sequência tão boa, né? E o Ceará, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No confronto direto, o Juventude venceu 3 vezes, Ceará venceu 1 e teve um empate nos últimos 5 jogos. Nesse jogo aqui, galera, a gente vai dar uma olhada nas odds, tá pagando aí 2,37 mais ou menos aí pro Juventude vencer. Aqui o que a gente pode estar pegando? A gente pode estar pegando a primeira opção aqui, caso vence com empate anula, né? Juventude para vencer com empate anula, vou mostrar aqui para vocês. Aqui não tem um empate anula, mas o handicap 0.0 é a mesma coisa que empate anula, tá? Então o empate anula aqui a gente vai ver tá pagando 1,63. É uma odd excelente, especialmente para entrada simples, né? 1,63 aí para Juventude vencer com empate anula. Então nossa primeira opção aí, casa vence com empate anula, e uma segunda opção aqui a gente poderia pegar o ambos marcam, tá? Para entrada simples a gente pega o ambos marcam aí pagando 1,98, na KTO aqui tá pagando 1,98, a odd mais alta, né? E tem outras 3 bancas aqui pagando 1,95, né? Nesse ambos marcam. Na minha opinião também tem valor esse ambos marcam, tá? Se for pegar para bilhete, aí você já sabe, né? Pega aquele mais de um gol e meio aí pagando 1,44, é a odd mais alta, né? 1,44 aí para bilhete tá ótimo, né? Esse mais de um gol e meio. Placar para esse jogo aqui eu vou estar arriscando 2-1 Juventude, 2-1 casa. Agora o próximo jogo aqui, Red Bull Bragantino jogando em casa contra o Botafogo. 4 horas da tarde esse jogo. Jogo bem interessante aí, né? O Bragantino não vive um bom momento. O Botafogo já vem de uma vitória contra o Juventude aí pelo Brasileirão. Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, né? Lembrando, o jogo começa às 4 horas da tarde, né? A gente vai ver o Botafogo, que é o visitante, está com uma vitória e um empate, né? Na estreia empatou fora de casa contra o Palmeiras, um ótimo resultado. E no último jogo venceu o Juventude por 2-0. Já o Bragantino ainda não venceu, né? Estreou empatando contra o Ceará 2-2 e na última rodada perdeu para o Fluminense fora de casa por 2-1. Acredito aqui que o Botafogo até leva um pouquinho de favoritismo, mas a gente tem que contar o fator do Bragantino estar jogando em casa, né? Porém, o início de ano aí do Bragantino não é legal, né? 3 empates, 2 derrotas nos últimos 5 jogos, e o Botafogo 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos. No confronto direto, o Botafogo leva a melhor, né? Botafogo 3 vitórias e 2 empates aí nos últimos 5 jogos nesse confronto.
Aqui a gente vai dar uma olhada nas odds, galera. A gente vai ver aqui, por exemplo, o ambos marcam pagando 1,91. 1,91 é a odd mais alta, né? Na minha opinião, esse ambos marcam tem valor. Se for botar no bilhete, você já sabe, né? Pego mais de um gol e meio na partida. Então, esse ambos marcam, na minha opinião, tem valor. E a gente pode estar pegando também, a gente vai dar uma olhada nas odds aqui, o 2,95 para o Bragantino. A gente pode estar pegando o Bragantino mais de meio gol como segunda opção. É uma opção interessante, tá pagando aí um odd de 1,45 a 1,50 para o Bragantino fazer um gol. Jogando em casa, na minha opinião, tem valor essa odd, tá? Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando um empate de 1-1. Agora vamos para o próximo jogo aqui, a gente vai ter Palmeiras e Corinthians. Jogo 6h30 da tarde, Palmeiras jogando em casa. Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai ver o Corinthians em segundo lugar, né? Uma vitória e um empate, mesma campanha do Palmeiras, porém o saldo de gol do Corinthians é melhor, por isso que está aqui em segundo lugar, dividindo a liderança com o Internacional, né? Que tem a mesma campanha. O Corinthians na estreia empatou fora de casa contra o Bahia, um ótimo resultado, e na última rodada venceu o Vasco da Gama por 3-0 jogando em casa, né, uma grande vitória por sinal. Já o Palmeiras, né, o time da casa aí nesse confronto, iniciou empatando em 0-0 em casa contra o Botafogo e na última rodada venceu o Sport Recife por 2-1 jogando lá na casa do Sport, né, pênaltizinho bem polêmico que rolou lá, que deu a vitória do Palmeiras, né. Desculpa aí aos palmeirenses, mas todo mundo sabe que foi um pênaltizinho bem polêmico, mas enfim, né? Acredito que esse jogo aqui tem tudo para ser bem equilibrado, né? Os últimos 5 jogos do Palmeiras, 3 vitórias e 2 empates. Palmeiras aí que vem de 2 vitórias na Libertadores, né? Tá bem caminhada essa classificação, né? Vitória fora de casa e uma em casa na última rodada. O Corinthians, por sua vez, aí, tem 3 empates, uma vitória e uma derrota, né? Perdeu na estreia da Sul-Americana por Huracan e no último jogo empatou fora de casa contra o América de Cali lá na Colômbia, o que não foi um resultado ruim, né? Especialmente fora de casa. Então, assim, é uma sequência que não é tão boa comparada do Palmeiras. Porém, no confronto direto a gente vê 2 vitórias do Corinthians, uma vitória do Palmeiras e 2 empates, né? Então, assim, é jogo complicado, tá? A primeira opção que eu vou deixar para vocês aqui é a dica fora mais de meio gol, tá? Corinthians para marcar um golzinho aí pagando 1,50, tá uma odd muito boa. E a segunda opção a gente pode estar pegando um ambos marcam também, tá? O ambos marcam aí pagando 1,91, 1,95, né? 1,95 a odd mais alta aqui, pagando 1,95 esse ambos marcam, na minha opinião também tem grande valor essa entrada, tá? Placar para esse jogo aqui eu vou estar arriscando um empate de 1-1 também. Agora vamos aqui para o próximo jogo, né? O último jogo aqui da rodada aqui no sábado, né? A gente vai ter aqui o Vasco da Gama jogando em casa contra o Sport Recife. Jogo que acontece 9 horas da noite, né? O Vasco jogando em casa, na minha opinião, tem favoritismo. Na classificação a equipe tem uma vitória e uma derrota, 3 pontos aqui em 11º lugar, né? Na estreia venceu o Santos por 2-1 e na última rodada perdeu para o Corinthians por 3-0. Já o Sport na estreia empatou em 0-0 contra o São Paulo fora de casa e na última rodada perdeu para o Palmeiras em casa por 2-1. Acredito que pelo futebol que vem demonstrando aí, o Vasco tem favoritismo para vencer, né? Nos últimos 5 jogos o Vasco tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e o Sport 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, 2 vitórias do Vasco, 1 vitória do Sport e 2 empates. Acredito eu, galera, que o Vasco aqui, na minha opinião, tem favoritismo, né? Tá pagando um odd aí de 2,5, a odd mais alta aqui, né? 2,5 aí, na minha opinião, tem grande valor aí para entrada simples, né? Então a gente pega aí, casa vence, né? Vasco para vencer aí como primeira opção. Se for botar no bilhete, pega o empate e anula, né? Para dar aquela garantia extra. E a segunda opção aqui, a gente pode estar pegando aí mais de um gol e meio a favor do Vasco, né? Vasco mais de um gol e meio. Pagando uma odd aí de 1,70 mais ou menos, na minha opinião, tem grande valor também aí o Vasco marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Vasco. Agora vamos aqui para os jogos de domingo, né? 4 horas da tarde a gente vai ter nosso primeiro jogo aqui no domingo, completando essa rodada aí, né, do Brasileirão. A gente vai ter Bahia contra Mirassol, né? Jogo muito bom aí para o Bahia vencer, especialmente em casa, né? Bahia, na minha opinião, tem uma equipe muito mais bem qualificada do que o Mirassol, com todo respeito. 4 horas da tarde esse jogo. Nesse início de Brasileirão aí, o Bahia tem 2 empates. Empatou na estreia contra o Corinthians 1-1 e no último jogo conseguiu um empate importante contra o Santos, né? Tava perdendo por 2-1 e conseguiu arrumar um golzinho ali, empatando uma partida importante aí, né? Especialmente fora de casa. Já o Mirassol na estreia perdeu pro Cruzeiro por 2-1 e no último jogo empatou em casa contra o Fortaleza em 1-1.
Os últimos 5 jogos aqui do Bahia, 2 vitórias e 3 empates, né? Vitória muito importante do Bahia aqui fora de casa na Libertadores contra o Nacional, jogando lá no Uruguai, tá? Um grupo difícil. E o Mirassol, por sua vez, 1 empate e 4 derrotas. Início de ano aí do Mirassol horrível, né? Vai ter que remar muito aí para poder permanecer na elite do Brasileirão. Aqui, galera, a gente vai dar uma olhada na odd aí para a vitória do Bahia. Tem uma odd aqui de 1,60, né? A odd mais alta, né? 1,60, 1,59. Na minha opinião, tá com grande valor essa odd, tá? Então, nossa primeira opção aí a gente vai pegar casa vence, né? Bahia para vencer esse jogo. E a segunda opção aqui a gente pode estar pegando mais de 2,5 gols na partida, né? Vamos ver quanto tá pagando aqui esse mais de 2,5 gols. Tá pagando aí uma odd de 2,7, a odd mais alta aqui, né? 2,7. Um odd excelente aí para bater 3 gols ou mais na partida. Se for botar no bilhete, mais de 1,5 gols na partida aí por segurança, tá? Placar para esse jogo aqui eu vou estar arriscando 3-0 Bahia, tá? 3-0 Bahia aí jogando em casa. Agora o próximo jogo aqui, Grêmio e Flamengo, né? Um grande jogo, né? Grêmio aí jogando em casa contra o Flamengo, promete ser um jogo bem emocionante. 5h30 da tarde, a gente vai dar uma olhada na classificação aí. O Flamengo, que é o visitante, tem 1 vitória e 1 empate, né? 4 pontos aqui em 6º lugar. Na estreia empatou contra o Internacional e no último jogo conseguiu vencer fora de casa o Vitória por 2-1. E o Grêmio, por sua vez, 1 vitória na estreia contra o Atlético Mineiro e 1 derrota na última rodada para o Ceará por 2-0. Ceará aí surpreendendo, né? E vencendo por 2-0. Os últimos 5 jogos aí do Grêmio, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Flamengo, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No confronto direto, 3 vitórias do Flamengo e 2 vitórias do Grêmio. Sim, equilíbrio total, né, nesse confronto, né? Acredito que esse jogo aqui tá ótimo para ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes. A gente vai dar uma olhada aqui na opção do ambos marcam, pagando aí 1,95, né? Tem 3 bancos aqui pagando 1,95 aí para esse ambos marcam. Na minha opinião, tem valor. Acredito que o Grêmio em casa marca gol e o Flamengo mesmo fora de casa marca golzinho também. Então nossa primeira opção aqui, o ambos marcam, e a segunda opção a gente pode estar pegando aqui casa ou empate, né? Tá pagando 3,70, cara, 3,70 aí pro Grêmio vencer. Então a gente pode estar pegando aí Grêmio ou empate, né? Deixa eu ver quanto tá pagando aqui esse Grêmio ou empate, né? Deixa eu ver aqui a dupla hipótese aqui, dupla chance. 1,70, cara. 1,70 aí pro Grêmio vencer ou empatar. Na minha opinião, é uma odd bem interessante, tá? Vamos pegar essa dupla hipótese aí como segunda opção, então, né? Casa ou empate, né? Grêmio ou empate. E placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 Grêmio, tá? Acredito que o Grêmio vai vencer esse jogo. Talvez um empate de 1-1. Agora vamos aqui para o próximo jogo, São Paulo e Cruzeiro, outro jogo também interessante, né? A gente vai ter esse jogo 5h30 da tarde, jogo onde o São Paulo vai estar jogando em casa. Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui. O São Paulo 2 empate, né? Empatou na estreia contra o Sport e no último jogo empatou fora de casa contra o Atlético Mineiro. Não marcou gol ainda e também não sofreu, né? Tá 100%, né? 100% sem fazer gol e 100% sem levar, né? O Cruzeiro, por sua vez, tem 1 vitória e 1 derrota, né? Na estreia venceu o Mirassol e no último jogo perdeu para o Internacional por 3-0. Esse Internacional tá bem, né? Por sinal, né? A gente vai dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos. O São Paulo, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, e o Cruzeiro, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Confronto direto, 3 vitórias do São Paulo, 1 vitória do Cruzeiro e 1 empate, né? Esse jogo, na minha opinião, o São Paulo leva, tá? Acredito aí no favoritismo do São Paulo jogando em casa, pagando a odd de 2,5, né? A odd média aqui, mais alta, né? 2,5, na minha opinião, uma odd boa para pegar uma vitória simples do São Paulo. Se for pegar aí para bilhete, o empate anula, né? Para dar aquela garantia extra. E a segunda opção aqui, a gente pode estar pegando aí menos de 2,5 gols na partida. Deixa eu ver quanto tá pagando esse menos de 2,5 gols. Eu particularmente sou muito fã de jogar essas opções, não. Tá pagando baixo, cara. Não vale o risco, tá? Mudei de opinião aqui, não vale o risco, porque essa odd tá baixa. 1,54, 1,55 no máximo aqui, não vale a pena. Não vale a pena. Vamos ver uma opção aqui que eu acho interessante, que é essa daqui, ó. Ambos marcam não. O que significa isso aqui? Só uma equipe pode marcar gols ou nenhuma das equipes marcar gols, tá? Não pode bater gol das duas equipes, por exemplo. É o contrário do ambos marcam, né? O ambos marcam não. Pagando 1,70, na minha opinião, tem valor, porque o confronto direto entre essas duas equipes não costuma bater muitos gols, galera. Se a gente for ver aqui, ó, a gente vai ver, ó, 1-0, 1-0, 2-0, 1-0 e 1-1.
Então, assim, não costuma bater muitos gols nesse confronto, e o São Paulo já demonstrou aí que está com uma defesa bem sólida, né? Não levou gol aí nessas duas primeiras rodadas do Brasileirão, e também não está com um ataque tão em dia, né? Então, esse ambos marcam não, na minha opinião, é uma segunda opção interessante. Placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 São Paulo, placarzinho bem magro. Agora vamos aqui para o próximo jogo, 7h30 da noite a gente tem Fluminense jogando em casa contra o Santos, jogo também bem interessante, né? Fluminense aí vem de uma goleada na Sul-Americana por 5-0 em cima do São José da Bolívia. Assim, é uma equipe fraca, né? Mas 5-0 é um placazinho aí bem elástico, né? E na estreia da Sul-Americana também venceu o Once Caldas fora de casa, né? Então vem de 3 vitórias seguidas aí nesses últimos 5 jogos. Na classificação a gente vai dar uma olhada aí, o Fluminense tem uma vitória e uma derrota, né? Na estreia perdeu o Fortaleza, depois conseguiu aí vencer em casa o Bragantino. E o Santos que não venceu ainda, né? Perdeu na estreia para o Vasco da Gama e na última rodada levou um empate aí no finalzinho contra o Bahia, né? Então somou apenas um pontinho aqui em 16º lugar. O confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, são 2 vitórias do Fluminense, uma vitória do Santos e 2 empates. Então, assim, tem um equilíbrio no confronto direto, mas o momento do Fluminense é melhor, tá? A gente vai ver aí, tá pagando 2,5, 2,12. 2,12 aqui é a odd mais alta, né? Na Estrela Bet tá pagando uma odd muito boa aí, de 2,12 aí pra vitória do Fluminense. A gente pode estar pegando aqui, galera, o empate anula, né? Se a gente for ver aqui, a dupla hipótese tá pagando 1,26, o empate anula deve estar pagando aí 1,50, né? Acredito eu, 1,40, 1,50. Tá quase isso, né? 1,47. Na minha opinião, vale a pena, né? Se quiser pegar a entrada simples, espera passar de 1,50 no ao vivo, aí vale a pena, tá? Mas para pré-live aí não vale a pena pegar uma entrada simples aí com a odd abaixo de 1,50. Pelo menos é a regra que eu uso, tá? Aí vai de cada um também, apenas uma dica. Mas a gente pode estar pegando essa primeira opção aí, caso vence com empate anula. E também vamos estar pegando aqui o mais de um gol e meio, né? Mais de um gol e meio pagando 1,46, a odd mais alta na Estrela Bet também. 1,46 aí, mais de um gol e meio, também tá interessante aí. Esperar um pouquinho para passar de 1,50 para pegar a entrada simples, ou até mesmo aí fazer bilhetezinho, né? Um bilhetezinho aí com odd de 1,46, você coloca mais uma de 1,35 em média, já passa de 2, né? Eu acho que sim, né? Deixa eu ver aqui só, 1,46 vezes 1,35. Quase isso, né? Dá 1,97, mas dá um odd excelente já para fazer a entrada simples aí, um bilhetezinho com 2 jogos, tá? Então a primeira opção aqui, casa vence com empate anula, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Fluminense. Agora o próximo jogo aqui, Fortaleza jogando em casa contra o Internacional, Pedreira, tá? Pedreira, 8 horas da noite esse jogo aqui tá com cara de ambos marcam. Na classificação a gente vai ver o Internacional é líder, né? Uma vitória e um empate. Tá aqui com 4 pontos, né? Na estreia empatou contra o Flamengo fora de casa, ótimo resultado. E no último jogo, na última rodada aí, venceu o Cruzeiro por 3-0, jogando tranquilo, venceu tranquilo. Além disso, conseguiu vencer também por 3-0 o Atlético Nacional da Colômbia, equipe cascuda, tá? E venceu por 3-0, se eu não me engano, 3 gols do Alan Patrick, né? 2 de pênalti, um de bola rolando. E o Fortaleza também é a mesma campanha, né? Só tem um saldo de gol pior, né? Menos pior, vamos dizer assim, né? 3 gols marcados, 1 gol sofrido, 2 gols de saldo, 4 pontos. Na estreia venceu o Fluminense em casa 2-0 e na última rodada aí empatou fora de casa contra o Mirassol, um empate de 1-1. Cara, esse jogo eu tô acreditando que o Internacional vai vencer lá no Castelão, tá? O Internacional tá muito bem. Os últimos 5 jogos do Fortaleza, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. E o Internacional, 2 vitórias e 3 empates. No confronto direto, o Fortaleza costuma levar melhor, né? 3 vitórias do Fortaleza, 1 vitória do Internacional e um empate. Só que como a gente está falando de momento, eu acredito que o momento é melhor para o Internacional, né? Vamos dar uma olhada aqui no mercado de gols, por exemplo. A gente vai ver aqui o mais de um gol e meio pagando 1,45, odd mais alta. 1,45. Na minha opinião, tem valor. Tem valor essa entrada, tá? Mais de um gol e meio aí, a nossa primeira opção, então. Vamos pegar aqui esse mercado de gols, né? Quem quiser arriscar tem o ambos marcam, que na minha opinião vai bater gol das duas equipes também, né? Pagando aí 1,95, odd média. Então a gente tem aí o mais de um gol e meio para botar no bilhetezinho, ou ambos marcam para entrada simples. Uma outra alternativa seria Internacional ou empate, né? Pagando aí 1,44. Tá pagando a odd baixa, tá? 1,44, mas na minha opinião, é uma entrada segura.
porque nesse jogo aqui é Internacional ou empate. Eu não vejo Fortaleza vencendo o Internacional, tá? Pelo momento que vai vivendo. Então, a gente pega aí a segunda opção aí, fora ou empate, né? Internacional ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Internacional. Agora, nosso último jogo aqui, galera, dessa rodada 3 do Brasileirão, a gente vai ter Atlético Mineiro jogando em casa contra o Vitória. 8h30 da noite esse jogo onde eu vejo favoritismo do Atlético Mineiro. Na classificação aí as duas equipes não começaram bem, né? Nenhuma das duas venceram, né? O Atlético Mineiro aí um empate e uma derrota, né? Na estreia perdeu pro Grêmio e no último jogo empatou em casa contra o São Paulo em 0-0. E o Vitória que 2 jogos e 2 derrotas, né? Não venceu ninguém até agora, né? Perdeu pro Juventude e na última rodada perdeu em casa pro Flamengo por 2-1. Então, assim, duas equipes que precisam somar pontos, especialmente o time do Atlético Mineiro, pelo fato de estar jogando em casa, né? Vem de um bom resultado na Sul-Americana, né? Goleando o Deportes Iquique do Chile, se eu não me engano, por 4-0. Então, querendo ou não, isso aí pode dar motivação aí para a equipe tentar engatar aí uma sequência de vitórias, né? E vamos ver aí se a bola da vez vai ser o Vitória, né? Se vai ser aí a equipe que vai sofrer mais uma derrota, né? Ajudando o Atlético Mineiro a conquistar essa sequência de jogos, né? De vitórias. Já o Vitória aqui nos últimos 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas, não vive um momento legal, né? Por incrível que pareça, o Vitória aí costuma levar melhor no confronto direto, né? São 3 vitórias do Vitória e uma vitória do Atlético Mineiro e um empate nos últimos 5 jogos, né? Mas como a gente está falando de momento, o momento aqui é do Atlético Mineiro, né? O mercado aqui, galera, tá pagando aí uma odd de 1,56, a odd mais alta aqui, né? 1,56 para a vitória do Atlético Mineiro. Então, vai ser a nossa primeira opção aí, caso vence, né? Atlético Mineiro para vencer. E a segunda opção aqui, galera, que a gente pode estar pegando também, é o mais de um gol e meio, né? Mais de um gol e meio aí pagando 1,37, para bilhete tá excelente. E quem quiser arriscar um pouquinho mais, pode pegar aqui o mais de meio gol no primeiro tempo, pagando 1,47, tá? Então tem essas duas opções, mas eu pegaria esse mais de um gol e meio como segunda opção aí, só para poder aí ter uma segurança a mais, né? Ter uma entrada mais segura. Placar para esse jogo aqui eu vou estar arriscando 2-1 Atlético Mineiro, tá? 2-1 casa, talvez um 2-0. Enfim, galera, vamos finalizando aqui, né? A análise aqui do Brasileirão Série A, rodada 3, né? Terceira rodada do Brasileirão. Analisamos aqui todos esses 10 jogos juntos, né? Espero que vocês tenham gostado da minha análise. Já deixa o like aí no vídeo aí, que é para fortalecer, né, o conteúdo, né? Dá trabalho para fazer esse tipo de vídeo. E o seu like ele vai ajudar a dar engajamento, né? Para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Isso aí é muito importante para o pessoal conhecer esse conteúdo novo aqui do canal BetGreen. E se você puder também, compartilha, né, o link desse vídeo aí com seus amigos, fechou? Agora a seguir eu vou estar deixando para vocês o bingo da rodada, tá? Um bingo aí que eu vou estar fazendo relacionado aos palpites que eu acabei de deixar aqui para vocês, tá? Então fica agora aí com o bingo, lembrando que o link desse bingo vai estar aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? É só você clicar no link que você já vai direto pro bilhete pronto, aí é só você colocar o valor que você deseja. Esse bingo eu vou estar fazendo na Estrela Bet, então se você não tem cadastro lá na Estrela Bet, já aproveita e clica no link e faça seu cadastro aí, aproveita as vantagens que tem dentro do site e também aproveita aí para fazer esse bingo aí do Brasileirão, fechou? Fica agora aí com o bingo da rodada que ficou assim, ó. Release bombs and go tick, tick, boom, you blow me that head missing. I'm a phenomenon, stacking G's